Muito bem, então a gente vai abordar agora um pouco dos conceitos associados à tecnologia, a essa tecnologia, ao Reflection. O Reflection, então, é uma tecnologia, são um conjunto de classes e de recursos que permitem que uma aplicação descubra informações em tempo de execução. Ela descobre informações sobre objetos que estão sendo utilizados na aplicação, descobre informações sobre classes, atributos e assim por diante. E mais do que isso, essa tecnologia permite que a gente altere o comportamento e o estado do programa em tempo de execução. Ou seja, a gente consegue fazer aplicações generalizáveis, né? Elas se adaptam ao momento em que estão sendo executadas, né? São aplicações mais flexíveis, ok? No .NET, a API de reflexão ela é construída dentro desse assembly, dentro desse pacote, o System Reflection. E aí ali dentro então a gente tem algumas classes, né? As principais: assembly, módulo, method info, field info, property info, event info. Além dessas, a gente tem outras que não estão representadas aqui, como a classe ou as classes associadas aos atributos, mas que no treinamento a gente vai abordar também, tá certo? E em relação à dependência, então a gente tem os assemblies que são a aplicação propriamente dita. Dentro desse assembly a gente tem módulos que são componentes que integrados formam a aplicação. Os módulos contêm tipos, né, os types, que são as classes propriamente ditas, e essas classes contêm membros, né, que são os métodos e atributos, ok? Muito bem. Tudo isso daí a gente consegue tanto obter informações quanto produzir alterações e modificações em tempo de execução. Bom, relacionado a esses elementos, a gente tem então as classes que compõem essa API, tá certo? Quais classes são essas? A gente tem a assembly, que permite a gente carregar, instanciar uma classe, etc. A gente tem a classe módulo, uma classe externa, né? A gente tem o módulo, que permite nós também carregar um assembly, instanciar classes e assim por diante. A gente tem a classe constructor info, que permite que nós identificamos detalhes de um construtor de uma determinada classe, ou de um dos construtores, ou de todos os construtores. Nós temos a method info, que é uma classe que permite que nós identificamos detalhes de um método, de um tipo específico, né? Ou seja, a gente vai explorar um determinado método, analisar os parâmetros e aí invocar ou não invocar esse método, né? Essa classe permite fazer isso. Nós temos a field info, que é para determinar os detalhes de um campo, ou identificar os detalhes de um campo. Por meio dessa classe, então, a gente consegue acesso aos campos, consegue identificar se ele é, por exemplo, público ou privado, qual é o tipo dele, assim por diante. Nós temos também a classe event info, associada a um evento. Property info, que é associada a uma propriedade. Essa classe nós também utilizamos na nossa aplicação. Nessa property, na aplicação que a gente vai desenvolver no final, que eu vou mostrar o desenvolvimento no final do treinamento. E essa classe property info, ela mostra, com ela eu consigo inspecionar, né, as propriedades da minha classe, ok, ou do meu objeto. Então consigo saber o tipo de propriedade, qual o valor que está setado naquela propriedade naquele instante. Eu consigo também descobrir se aquela propriedade tem os métodos de acesso, né, o get e o set, e assim por diante. Além disso, nós temos a parameter info, né, que é para passar detalhes dos parâmetros de um método. E nós temos também a custom attribute data, que é para identificar as informações dos custom attributes, que são as anotações que a gente faz as anotações que a gente faz nos nossos projetos, ok? Por exemplo, no WCF é comum a gente usar duas anotações quando nós estamos definindo um serviço, né?
Service Contract e a Operation Contract, ok? Então, por meio dessa classe aqui, nós conseguimos saber quando um método, por exemplo, ele está anotado com Operation Contract, tá certo? Bom, em relação às classes, era isso. Aqui a gente deu uma breve olhada, obviamente que eu não entrei no detalhe, e na sequência a gente já vai começar a explorar algumas das principais, vendo elas na prática, o funcionamento, para depois a gente já partir para a demonstração da implementação e uso, né, de uma aplicação com Reflection.